Dando continuidade, né, ao evento, eu quero estar convidando, nesse momento, e já também, né, agradecendo desde já, antecipadamente, por encontrar um espaço na agenda dela, né? A gente sabe o quanto é difícil, principalmente pelo trabalho que ela desenvolve, vem desenvolvendo e desenvolve, né? E ela encontrou um espaço na agenda para estar aqui conosco. Quero convidar neste momento a doutora Natália Figueiredo, assistente social, doutora em serviço social pelo programa de pós-graduação em serviço social pela UERJ, presidente do Fórum Estadual de Serviços de Família Acolhedora do Estado do Rio de Janeiro, assessora técnica para serviços de acolhimento familiar e institucional, conselhos tutelares e conselhos de direitos. Por gentileza, Natália, pode tomar aqui, né, o espaço. Esse momento é seu. Aplausos, por favor, mais uma vez.
Agora sim, para um povo que mora numa praia dessa, com um sol desse, num lugar que exala o acolhimento, um sim assim, sim, de manhã é bem sujo. Minha colega me apresentou, só que ela trouxe, né, que eu sou doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que eu sou assistente social, que eu sou presidente. Isso compõe que é a Natália, mas o mais importante é dizer, a Natália tem o apelido de Soneca, então para sair de casa às 6h pouca da manhã foi difícil, e eu vim porque o povo cabista é um povo acolhedor demais. A Natália também é conhecida como Nath, magrela, é uma jovem senhora de 37 anos, daqui a alguns aninhos uma quarentona, é casada com um cara muito gato que eu conheci no Facebook. A Natália é filha de Jorge, é filha de Rita, é irmã de Jorginho, de Ana Carolina, de Gabriela. A Natália é enteada de Wilma. A Natália ama bolo de chocolate. A Natália é uma apaixonada pelo que a gente está tratando aqui nessa manhã. Desde que eu iniciei meu processo de estágio em 2005, no dia 26 de setembro de 2005, eu só estudo e faço isso. Estudar as modalidades de acolhimento. Seja ela institucional, seja ela familiar. Eu sou apaixonada por isso. Esse chão que os companheiros aqui pisam foi um chão que eu pisei por muitos anos, enquanto chão de fábrica, trabalhando, coordenando, executando serviço, construindo lei municipal, pensando no serviço enquanto não existia literatura. Era muito pouco que se tinha escrito sobre esse serviço. Então era pensar, construir, ensaio e erro. Enquanto estudante cheio de sonhos, e me alegra muito os companheiros da Estácio de Sá estarem aqui. Enquanto estudante de Direito, digo para vocês, meu irmão é um advogado, o TCC dele foi sobre família acolhedora, porque é algo que toda família, acaba que toda família mergulha nisso. Né? Então, ele vendo o serviço ser executado dentro da nossa casa, não a sede, né? Mas o tempo todo o telefone tocando, o computador funcionando, as coisas chegando, porque eu era conhecida como a moça dos bebês no território onde eu residia até casar. E hoje o meu irmão é um advogado apaixonado pela área da infância. Né? Então, eu espero que vocês sejam mordidos por esse mosquitinho e façam parte dessa trincheira conosco. Fico muito feliz de vocês estarem aqui nessa manhã. E aí eu quero perguntar, tem conselheiros tutelares aqui? Nós temos CRAs e CREAs aqui? CMDCA? Conselho de Assistência? Saúde? Educação? Transporte, turismo, esporte e lazer, porque é sobre isso que nós vamos falar. Minha companheira trouxe aqui, no início dessa manhã, o que é o serviço, né? Quem somos? É importante que vocês saibam quem somos. O Serviço de Família Acolhedora, ele existe aqui em Arraial do Cabo desde 2013. Os colegas aqui trouxeram. Poucas pessoas sabem o que é o serviço. Aqui, pelo que eu estou entendendo, majoritariamente são profissionais da Prefeitura de Arraial do Cabo. Estou certa ou estou errada? Então, já quero dizer de antemão para vocês. Se vocês que são profissionais não compreenderem o que é o Serviço de Família Acolhedora e não fizerem a defesa
empresa dele, as famílias cabistas não vão fazer inscrição. Se um de vocês, no território de vocês, apresentar a seguinte frase: poxa, eu estou vendo que você está com o panfleto, né? Você é maluca de fazer isso. Nós já estaremos perdendo uma família em potencial que poderá ser habilitada, e uma criança ou um adolescente cabista está perdendo tempo precioso de vida em relação ao seu desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, psicológico, porque ele, ao invés de estar dentro de uma família acolhedora, ele vai estar dentro de um abrigo. E que eu fiquei sabendo que vocês também não têm abrigo, né? Então não é nem um abrigo aqui em Arraial do Cabo, é um abrigo em outro território, longe da comunidade de origem dele. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo prático da minha vida. Eu sou gonçalense. Eu sou nascida e criada no município de São Gonçalo. Eu casei aos 31 anos de idade. Quando eu casei, o padeiro que me conhecia desde pequena falou assim: você vai casar, né? Você vai morar no Rio. Mas tão jovenzinha. A minha mãe falou para ele: tamanha intimidade. É o padeiro. Não, ela vai casar velha. Está casando com 31 anos. O jornaleiro falou: minha filha, você não vai mais morar aqui, você vai morar no Rio de Janeiro, tão perigoso, né? Não vai mais morar aqui. Eu moro, vai fazer 6 anos, no final desse ano, no mesmo lugar. Eu ainda faço hortifruti em São Gonçalo, porque eu trabalho no município de São Gonçalo. Eu ainda molo meu alicate no mesmo lugar. Eu ainda compro coisas no mesmo lugar. E eu pego um ônibus e um trem cheia de sacola. Quando eu chego em casa, meu marido fala assim: mas pra que isso? E eu respondo: porque essas pessoas com quem eu converso, eu conversei durante 31 anos da minha vida. São pessoas que conhecem a minha história, conhecem a minha família, não são meu sangue, mas eu os reconheço e eles me reconhecem. Meu casamento tinha 400 pessoas. 80 convidados do meu marido, o resto era tudo meu. Meu não, né? Da minha mãe, do meu avô, né? Então, assim, para que vocês entendam a importância do território, da comunidade, de você entender de onde você é. Eu pertenço àquele lugar. Eu sou desse lugar. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou gonçalense, nascida e criada na Parada 40. Hoje moro no Rio de Janeiro, não sei o nome de nenhum vizinho. Estava no mercado, meu marido cumprimentou um casal, eu falei: quem são essas pessoas? Eles, seus vizinhos, moram do lado da nossa casa. Só que o meu marido não saiu do território dele. Nós fomos morar na mesma rua que o meu marido sempre morou. Vocês estão entendendo a importância do território? Vocês estão entendendo a importância da pertença? E é por isso que nós estamos aqui. Para falar sobre a importância dessa rede de proteção, a importância de cada um de nós para a execução desse serviço. A importância da promoção, de executar, de promover, de fazer funcionar, de tirar do papel, de fazer com que ele tenha corpo, com que ele tenha vida, com que ele tenha essência, com que ele tenha cheiro. É um serviço, mas ele tem cheiro. Por que ele tem cheiro? Porque ele é executado por pessoas, por famílias. Então ele vai ter cheiro de casa, ele vai ter cheiro de bolo, ele vai ter cheiro de amaciante, ele vai ter cheiro de um lugar para dormir, ele vai ter cheiro de abraço. E garantir esse lugar de proteção. Os colegas aqui do direito, eles falaram: nós precisamos fazer com que as leis tenham vida, porque o artigo 227 ele só vai ter vida se vocês, rede de proteção de Arraial do Cabo, defenderem esse serviço, defenderem a execução desse serviço, a necessidade dele existir. Não pelo mero fato dele existir, por ele ser um serviço, como a minha colega trouxe aqui, previsto no SUAS como alta complexidade. Não meramente por ele estar ali na lei, por ser uma exigência. E agora, gente, nós temos uma normativa nacional que diz que cada município, desde o dia que essa normativa foi publicada, tem 120 dias já para apresentar questões. O que o governo está
está pensando em relação a isso? Qual é o diagnóstico do município? É possível construir esse serviço? Se já tem esse serviço, é possível ampliar? A legislação está dizendo para a gente: exista, exista, exista. Mas por que essa legislação está dizendo isso? Porque é pela vida. É por uma criança e por um adolescente que nesse exato minuto está passando uma violação de direitos. Enquanto cada um de nós está aqui em segurança, tomamos um ótimo café da manhã, viemos em segurança da nossa casa, milhares de crianças estão sendo abusadas sexualmente. Milhares de crianças estão sendo espancadas, estão trabalhando, trabalho braçal, no sol. Vocês viram um menino de 12 anos que foi morto pelo padrasto porque brincava de boneca? O padrasto era um pedagogo e fez o garoto pagar sei lá quantos agachamentos e deu paulada para ele. E a palavra que ele usou diante da autoridade policial foi: eu dei um corretivo nele. O corretivo desse padrasto, um pedagogo, tirou a vida de um menino de 12 anos. Vocês viram o vídeo que viralizou do pai estuprando uma menininha de 8 anos? Que uma pessoa que aquela ali, eu tiro o chapéu. Não se sabe se é a madrasta, se é a enteada, não é a mãe. Mas ela desconfiou que a criança estava sofrendo abuso sexual, fingiu que estava indo para o trabalho e ela invadiu o quarto e pegou. O homem estava nu, ele estava sem a parte de baixo, abraçado com a criança com a coberta por cima. E naquela hora que aquela mulher falou assim: se veste, ela segurava para não chorar. E ela falava assim: o papai não pode fazer isso com você. O homem passou um perfume e saiu de dentro do quarto. É isso que as crianças do nosso Brasil estão passando. É isso que, infelizmente, muitas crianças e adolescentes cabistas estão passando. E o Família Acolhedora é a possibilidade de sair desse momento tão duro e ter a sua dignidade restabelecida. Ter o seu direito de ser criança de volta. Por isso eu trouxe aqui para vocês o símbolo do serviço de vocês, né? Que é a pérola. Quão preciosa é a vida de uma criança e um adolescente, mas que passou por tantas situações e está ali na pérola, ali dentro da concha, para se tornar pedra preciosa. E vocês, CRAS, CREAS, CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social, Saúde, Assistência, Educação, Transporte, Lazer, Cultura, Ministério Público, Defensoria Pública, Vara de Infância, vocês têm a possibilidade de fazer isso acontecer. E essas pérolas estarem aqui entre nós. Não se tornar o nome de uma lei. Henri Borel não vai voltar. Menino Bernardo não vai voltar. São leis que nunca nenhuma criança ou adolescente de Arraial do Cabo vire nome de uma lei. Então, quando vocês saírem daqui, pensem nisso. Na responsabilidade social que cada um de nós temos. Pode passar, por favor. O que somos nós? Somos rede. Somos esse emaranhado de profissões, instituições e responsabilidade. E é por isso que hoje eu estou aqui, para chamar cada um de vocês, a cada um de nós a essa responsabilidade. A responsabilidade com vidas. E que nós respondemos como papagaios de pirata, em desenvolvimento. Se está em desenvolvimento, significa que não está completo. Até os 18 anos vai estar se desenvolvendo, precisa ser protegido, assim como essa pérola. E nós fazemos parte dessa rede, pode passar. Redes que são primárias ou redes de apoio, que é o que? A vizinhança, a religião, né? Redes de amizade, redes de serviços que somos nós, né?
redes de atendimento que também somos nós. Pode passar. Só que há dificuldades para a efetivação dessa rede. Nem toda rede é completa. Há dificuldades e nós sabemos disso. Há dificuldades de fragmentação das necessidades. Nós compreendemos a nossa realidade de forma fragmentada. A família de Maria perdeu o filho porque não tinha o que comer. A família de João perdeu o filho porque a estuprou. A família de Bernardo perdeu o filho porque não deu escola, não matriculou na escola. Mas tudo isso é uma só realidade. É a questão social nua e crua. É a pobreza, é a materialização dessa pobreza aos nossos olhos. É a materialização da desgraça, a materialização da dureza de famílias, de indivíduos que nessa hora não têm o que comer, não tem emprego, tem questões psíquicas. Hoje um dos maiores índices de perda do poder familiar, de suspensão, é a questão de saúde mental, porque as pessoas estão vivendo situações e não tem psiquiatra na rede, não tem psicólogo na rede, não tem remédio. Os nossos CAPS, postos de saúde, estão incompletos e as equipes que estão ali trabalhando estão dando o máximo de si, mas uma lista de espera de sei lá quantas pessoas, e os profissionais também estão adoecendo. A questão do uso e abuso de álcool e outras drogas. E aumentou muito o uso em mulheres. E nós sabemos que as mulheres, elas são as pioneiras nos nossos atendimentos. São centrais. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a madrinha, pode ser a vizinha. E o consumo de álcool e outras drogas aumentou muito. Então nós precisamos pensar nisso. Outra questão, a falta de recursos humanos, como eu falei, de recursos financeiros, de estrutura. Muitos municípios precarizados, né? Então, assim, tem profissional, mas não tem computador, não tem internet, não tem carro, não tem motorista, não tem água para o trabalhador beber. Então, esse trabalhador, ele fica, né? Eu quero fazer, mas eu não tenho recurso. Ou também nós temos falta de motivação desse trabalhador. Ele tem os meios, mas ele não está motivado. Por N motivos, questões particulares ou questões estruturais. Então, nós precisamos desses momentos de sensibilização para parar, pensar: o que eu estou fazendo no meu local de trabalho? Quem sou eu? Quais são as minhas responsabilidades? Qual é a responsabilidade do executivo municipal? O que nós podemos fazer coletivamente falando, né? O que eu posso fazer para auxiliar outros serviços? É por isso que nós estamos aqui. Pode passar. E aí nós temos uma figura, eu não sei se vocês conseguem enxergar a figura, é uma engrenagem. E o que essa engrenagem ela traz para a gente? Vocês conseguem enxergar aí de trás? Conseguem? Algumas pessoas falaram que sim, outras falaram que não. Mas vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma engrenagem onde cada um representa um serviço e uma instituição. Todos eles têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque todos são importantes para a proteção integral. Aqui nós temos o óleo para movimentar essa engrenagem, para fazê-la funcionar. Esse óleo significa a integração, o profissionalismo e o compromisso com a causa. Qual é o compromisso que vocês têm com a execução do Família Acolhedora? Eu não precisa levantar a mão. Vocês já entregaram pelo menos um panfleto para algum colega de vocês? Pensa nisso, né? Vocês já falaram, entra lá no Instagram,
manda um WhatsApp para a equipe. Se interessa em saber, porque a gente sente quando a pessoa tem perfil, né? Pessoas ali da nossa comunidade, seja ela familiar, religiosa, de trabalho, a gente tem uma noção assim, aquela pessoa ali tem uma inclinação para aquilo, né? Vocês já entregaram, já falaram da existência desse serviço? Aqui nós temos a tomada e a eletricidade. O que significa isso? Para a engrenagem funcionar, a gente precisa de quê? De recursos públicos. Só a caridade não vai fazer essa engrenagem funcionar. A gente precisa de quê? De investimento financeiro. E eu quero dizer para vocês, CMDCA e CMAS, que a nossa normativa nacional, né, que diz que a gente deve ampliar ou implantar, diz que o CMDCA e o CMAS pode e deve investir no Família Acolhedora, né? Com o fundo. Pode e deve investir na capacitação da equipe do Família Acolhedora. Pode e deve investir para que os profissionais da rede saibam a existência do Família Acolhedora, o conheça e o defenda. Né? Então, nós precisamos o quê? Orçamento como prioridade. Outra questão importante, o apito aqui. Mobilização, participação e divulgação popular. Nós precisamos dos conselhos. Em muitos municípios do Brasil, o grande incentivador do Família Acolhedora foi o Conselho Municipal. Em outros foram a Justiça. Essa mobilização ela precisa acontecer. Outra questão, aqui vocês estão vendo o relógio. Preciso o quê? Medir a temperatura, monitoramento constante. É um serviço que precisa ser monitorado. Como é que ele está sendo executado? Como é que está se dando essa organização com as famílias acolhedoras? Como que está acontecendo o atendimento com as famílias extensas? Com as famílias de origem? Né? Como que está sendo acompanhada a divulgação? Tem sede? Tem equipe? E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não é porque eu estou na presença da equipe, não. Mas essa equipe é incansável. Essa equipe ela está em todos os lugares tentando fazer com que o cheiro do Família Acolhedora chegue até vocês. Só que essa equipe sozinha, ela não vai conseguir executar o serviço. Porque a divulgação é muito difícil. Eu ouso dizer para vocês, é a fase mais difícil do serviço, é a divulgação. Por quê? Primeiro, porque você tem que fazer com que a informação chegue até as pessoas. Segundo, porque você tem que fazer com que a informação chegue de forma correta e que as pessoas assimilem essa informação. Terceiro, porque você tem que fazer com que as pessoas se interessem pelo aquilo que você está dizendo. Então, assim, se você já chegar para uma pessoa e falar assim, poxa, vai lá no Família Acolhedora, a pessoa vai, pô, mas você é maluco, a pessoa está conversando, você é maluco, você já tem filho, vai pegar mais um, ou para aqueles que os filhos já são criados, né? Pô, seu filho já está na universidade, você vai pegar uma criancinha para criar. Ou para aqueles que não têm filhos, pô, tu é solteiro, curte a vida, tu vai pegar criança, tu vai pegar adolescente. Não. Por isso que eu ouso dizer, é a fase mais difícil, porque você tem que fazer com que a pessoa se encante por isso, que ela sinta o cheiro, e esse cheiro a faça nos procurar. Por isso, essa mobilização é de todos nós. E não basta só entregar, é entregar e acolher esse futuro candidato. É entregar e dar os passos para ele. Liga, vou dizer para vocês, é muito difícil. Já tomei computador no peito, já fui xingada, fui parada, mas já também recebi muito amor e dei muito amor. Só que todos eles estão sob os nossos olhos. Todos. A legislação diz pra gente, 20 dentro de uma instituição. Todos os 20 estarão sob os nossos olhos. Agora, a legislação fala pra gente,
uma criança ou um adolescente em cada casa, ou, em casos excepcionais, grupos de irmãos podem permanecer na mesma família acolhedora. Só que aí vocês imaginam, cada família acolhedora, em cada distrito diferente, em locais diferentes. Por isso, essa avaliação técnica é muito difícil. Porque não é só ver se ela tem toda a documentação, se a casa dela não vai oferecer risco para aquela criança, se tem uma piscina, se pode se jogar do segundo andar. Não é só isso. É ver se essa pessoa realmente, esse núcleo familiar, tem condições sociais e emocionais de acolher por um período, que pode ser um dia ou de 1 ano e 6 meses. Então, para que vocês entendam a importância de uma equipe capacitada, a importância de uma equipe completa, em alguns municípios nós só estamos com o coordenador. Em alguns municípios tem um coordenador e assistente social. Então é importante a equipe estar completa e estar coesa. Toda a equipe exalando o mesmo cheiro, com a mesma palavra, vestindo a mesma camisa. Pode passar. Outra questão que nós precisamos, já falei para vocês do comprometimento, já falei do profissionalismo, já falei do compromisso. Nós precisamos saber ouvir de forma sensível. Quando essas pessoas nos procurar, eu tenho um objetivo de adoção, então não é família acolhedora. Porque ela quer ficar com essa criança e com esse adolescente para sempre. Né? Mas ela pode ser o quê? Uma divulgadora do serviço. Nós precisamos saber ouvir. Será que todas as pessoas... Não precisa levantar a mão, eu vou até aqui para frente. Eu sei que já passou pela cabeça de vocês. Só quem procura família acolhedora para se cadastrar é porque tem interesse no dinheiro. Não precisa levantar a mão. Isso em todos os municípios que eu passo, inclusive fora do Rio de Janeiro. Eu vou dizer para vocês, um salário mínimo não dá para custear tudo que uma criança ou um adolescente de família acolhedora precisa dentro de uma casa. Por quê? Porque eles chegam muito fragilizados, adoecidos. Então eles vão precisar de tratamento, de remédio, de roupa, de fralda. N tratamentos, muitos deles com 3 anos não falam, não andam. Então, quando a gente fala um salário mínimo, é muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. E essa pessoa que acolhe tem que demandar questões internas para conseguir que o acolhimento aconteça. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa comprou um tablete de Danoninho. Se ela tiver filho, ela não vai dar um Danone para o filho, não vai dar para a criança que está acolhendo. A luz, a água, o telefone, o vestuário. É a máquina de lavar que vai bater várias vezes, mais, porque tem roupa. Né? E eu não estou falando isso aqui para vocês para assustá-los. Eu estou falando para quê? Para que caia por terra essa visão que nós temos de que essas pessoas nos procuram por dinheiro, porque não é. Essas pessoas nos procuram por quê? Porque são pessoas abnegadas, são pessoas altruístas, são pessoas que desejam fazer uma mudança de realidade no mundo. São pessoas que sabem e que assinam um termo que vão ficar por um tempo e vão entregar. Todas elas, no início do serviço, elas precisam assinar um termo dizendo que são voluntárias. Isso significa o quê? Elas não prestam serviço para a municipalidade. Elas não poderão entrar na justiça contra a Prefeitura de Arraial do Cabo, porque elas não trabalham para a Prefeitura, elas são voluntárias. O segundo termo, elas sabem que não podem adotar e elas sabem que, se desejar adotar, elas vão ter que entregar essa criança e ser desligada do serviço. Então, são pessoas que são altruístas.
desejam mudar a realidade. E aí vocês podem dizer, mas existem pessoas assim? Sim, a Jéssica mostrou a foto da dona Benedita, que já acolheu mais de 30 crianças e adolescentes. E agora ela está com um quarto dentro da casa dela. Um grupo de irmãos. Tá? Então, assim, isso é importante que seja desconstruído aqui entre nós. Outra questão, respeito à diversidade cultural, religiosa dessas famílias. Né? Às vezes vocês podem pensar assim, não, para ser família acolhedora precisa ter religião. E não é isso. Podemos ter ateus, agnósticos, podemos ter pessoas com religião, né? O importante é esse respeito aos arranjos familiares, como a Jéssica trouxe aqui. Podemos ter pessoas solteiras, inclusive homens solteiros, tá? Podemos ter pessoas com filhos, sem filhos, divorciados, não precisa ser casado no papel para ser família acolhedora, né? Então é importante a gente ter esse respeito dentro da nossa rede para a execução do serviço. Pode passar. Eu tenho quanto tempo? Eu estou bem no tempo hoje. Vamos lá. Primeiro, para fazer o que nós estamos fazendo, nós precisamos conhecer. O que é o Família Acolhedora? Onde é ele executado? Quem é a equipe técnica? Quem coordena? Pode adotar? Tem subsídio? O que pode ser feito com subsídio financeiro? Quantas crianças e adolescentes Arraial do Cabo pode acolher nesse exato minuto? Quantas famílias cadastradas? Como que a rede pode ajudar, auxiliar na expansão do serviço? Suas potencialidades e limitações. Quais são as nossas potencialidades? Acompanhar a família de origem ou a família extensa durante todo o acolhimento, o começo, o meio e o fim. O que isso significa? Ele vai entrar e ele vai sair. Diferente do abrigo, que muitos entram e infelizmente só saem na maioridade. Eles vão ter pessoas que vão acompanhá-los, pode ser uma, pode ser 10, dependendo da organização familiar, ininterruptamente, sábado, domingo, feriado, não vai ter troca de plantão, então eles vão conhecer a pessoa que cuida dele. E aí eu vou falar para vocês uma coisa, gente, eu queria que vocês prestassem atenção, todos. Quem está no celular, 1 minuto da sua atenção, olhe para mim, unicamente para mim. No abrigo, quando a pessoa é cuidada por um de manhã e outro à noite, ele não tem previsibilidade. O que isso significa? Ele não sabe o que vai acontecer com ele, porque eu cuido de uma forma e ela cuida de outra forma. Isso significa que talvez eu seja aquela tia do abrigo que tem um tom mais baixo, talvez ele seja o tio que tem um tom mais alto. Talvez eu sou a tia que abrace mais, talvez ele seja o tio que abrace menos. Ele não tem a previsão do que vai acontecer com ele. Talvez ele espere a tia Natália chegar, mas a tia Natália ficou doente, e aí vão colocar uma pessoa de outra instituição para fazer o meu lugar. Porque vocês sabem que no abrigo é assim, ininterrupto. Se um está doente, outro vai ter que estar no lugar. Talvez contrate uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Talvez tire um cuidador lá do Pop Rua e coloque no abrigo. Pessoa que nunca trabalhou no abrigo, mas tem que fazer porque à noite tem que estar quadro completo, senão o Ministério Público vai vir em cima da gente. Na casa não. Na casa ele sabe como que vai ser o cuidado. Porque sempre serão as mesmas pessoas que farão, que vão executar as atividades, que vai mexer o leitinho, que vai botar para dormir, que vai ensinar o exercício. E aqui eu vou trazer para vocês uma questão, gente, que eu chorei nesse dia. Eu fiz um curso de acolhimento de bebês. E esse curso, gente, eu chorava todos os encontros, porque eu sou chorona. Mas esse dia eu peguei e falei assim, cara, que loucura isso.
A professora nos ensinou o seguinte: gente, quem são os cuidadores do abrigo? Ali os cuidadores eram online, né? Os cuidadores, sou eu, fulano, não sei o quê. Na hora, presta atenção, olhe para mim, unicamente para mim. Na hora que você estiver dando banho, gente, olha que duro. Fale somente com ele. Vocês entenderam o que ela quis dizer? Aquela pessoa, aquele cuidador, ele tem que falar, que às vezes são 2 por plantão, 3 por plantão, ele tem que falar com 20 ao mesmo tempo. Fulano, faça isso, Beltrano, faça isso, a agenda que é extensa, faz isso, faz aquilo outro. Ele não tem como parar e olhar aquela pessoa e falar só com ele. Então a professora nos ensinou, quem cuida no abrigo na hora do banho, fale somente com ele. Porque naquele momento do banho ele vai ser o único. Olha que duro, gente. Mas nós precisamos criar estratégias. E aí quando a gente fala sobre isso, né, essa realidade nua e crua dos abrigos, é importante para que a gente pense a importância do família acolhedora. Por quê? Uma criança ou um adolescente que está no abrigo, ele fala muito menos palavras que uma criança do família acolhedora. Por quê? Porque ele não tem quem o estimule. Uma criança, já tem estudos falando sobre isso, que uma criança, um bebê, gente, mas é um bebê, quando nasce ele precisa ouvir pelo menos 1.500 palavras diferentes por dia. Quando eu vi esse estudo, eu falei assim, 1.500 palavras, porque aí você está lá com a criança, né? Faz o mamães, o papai, não, é a mamãe, é a titia. E aí a criança olha a sua expressão facial, né? O abrigo não tem isso. O abrigo não tem o colo. Eu fui num abrigo que as crianças ficavam no bercinho tinha redinha. Porque botava na redinha, o próprio peso dele balançava a rede e ele era o que? Embalado. Ele não tem o colo, ele não tem o cheiro, ele não tem a pessoa. Ele não tem quem ele fale, essa pessoa está por mim. E aí vocês podem pensar assim, mas essa pessoa vai embora em algum dia. Sim, essa pessoa vai embora. Talvez ele esqueça de vocês. Talvez vocês nunca mais, como eu nunca mais encontrei ninguém. Há 2 meses atrás, uma companheira da vara da infância me mandou uma foto das criancinhas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eles já são adolescentes. Eu chorei. Eles não vão lembrar de mim, mas eu sei que eu fiz. Eu sei o que a minha profissão, o que eu estudei, o que eu defendo enquanto mundo, fez importância na vida deles. Eles podem não lembrar nem de Arraial do Cabo, porque foi como a Jéssica falou, eles podem ser adotados internacionalmente, eles podem ir para Portugal. Mas vocês vão saber que fizeram importância na vida deles, porque ele foi restituído a sua dignidade, sabendo os direitos, não enquanto lei, mas enquanto cuidado, enquanto colo que ele pode estudar, que ele pode brincar, que ele pode se alimentar, que ele pode ser amado. Outra questão, conhecer o papel exercido por cada um de nós. Cada um de nós, como aquela engrenagem que eu trouxe, tem uma importância nessa execução. Por melhor que seja a equipe, sozinha não consegue executar. Por isso nós precisamos de toda a rede. Pode passar. Nós precisamos de um fluxo de atendimento. Nós precisamos conhecer como esse fluxo é executado. Como que Arraial pensou? Arraial tem acolhimento de emergência? Arraial não tem acolhimento de emergência? Se chega uma criança, eu ligo para quem? Eu ligo para o secretário, eu ligo para a Jéssica? Eu ligo para o CREAS? Eu ligo para o Conselho Tutelar? Eu estou com uma família aqui que eu sei que é potencial acolhedora. Eu faço o quê? Eu estou com uma família aqui que está me dizendo que o filho dela está acolhido em família acolhedora. O que eu faço? Nós precisamos desse fluxo para saber quem é quem procura quem, mas todos, em comunhão, precisam se auxiliar para a execução desse serviço. Pode passar. O primeiro é o executivo municipal. Ele é o responsável por essa execução. Né? O responsável por ter equipe completa, por ter carro, por ter sede, por essa equipe ser capacitada, né? Ele é o responsável por quê?
por organizar essa equipe e organizar essa rede. Porque eu volto a dizer, a divulgação não é responsabilidade somente da equipe, ela é responsável do município. O município precisa estar junto para essa divulgação. Então, ele é o mobilizador, ele é o executor. Por isso, na nossa normativa agora nacional, volto a dizer, baixem na internet, leiam, ele tem uma página só para o executivo municipal. Porque nós estamos tendo problemas no Brasil, né? Em relação a subsídio, em relação à equipe, em relação a tempo de capacitação, se não tem capacitação, de atendimento. Outro ponto, pode passar. Rede socioassistencial. Aqui eu trouxe exemplo, CRAS e CREAS, mas nós sabemos que a assistência social ela é ampla, né? O CRAS e o CREAS, eles são importantes porque a sua atuação junto com as famílias é fundamental. Seja a família de origem, principalmente, porque o nosso objetivo é retornar para essa origem, seja para a família extensa, seja para a família acolhedora. Nós precisamos desses serviços, porque há uma visão que está no Família Acolhedora, a equipe técnica do Família Acolhedora que precisa atender. E não é assim. Nós precisamos da rede, né? Para quê? Para que essas famílias ou permaneçam sendo atendidas, né? Possam estar robustas para recuperar a guarda dos seus filhos, netos, sobrinhos, né? E possa nos auxiliar nesse serviço. Porque, como eu falei para vocês, o tempo é muito curto. Pode parecer um tempo que ele é longo para a criança e para o adolescente. Por quê? Estar longe da sua família esse tempo todo é muito duro. Mas para a gente que está ali junto com o judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, que está cara a cara com essa expressão da questão social, é muito rápido. Porque aí a gente emite um parecer social, um parecer psicológico, daqui a pouco já tem que emitir outro, já tem outra audiência concentrada e não funcionou e não resolveu. Então, por isso é importante essa presença dessa rede socioassistencial, de forma corresponsável. Pode passar. As secretarias de saúde, educação, trabalho, entre outras secretarias, né? Eu vi que aqui até a cultura recebeu a equipe, isso é muito bacana. Mas sinto falta dos trabalhadores aqui, né? É importante a gente dizer isso, que é por meio de um trabalho intersetorial e articulado, porque eles são responsáveis pelas políticas públicas. Essas famílias estão por aí, né? Estão nos territórios, estão residindo nos distritos, estão utilizando os serviços. Pode passar. É importante que cada secretaria, cada política conheça o serviço, saiba como ele é executado. Por quê? Para conhecer a sua especificidade. Quem é da educação que está aqui? Educação, infelizmente, saiu, né? Que estavam aqui. Saúde. Uma companheira está aqui. Se uma criança ou um adolescente chega para a matrícula, ele precisa ser matriculado próximo à casa da família acolhedora. Então, a educação precisa entender isso. Por quê? Não, nós só temos vaga em tal distrito, mas não tem como, porque essa família acolhedora ela é voluntária. Para ela sair daquela casa, levar essa criança, esse adolescente até essa escola, até essa creche, depois ela voltar, cuidar dos próprios filhos, que a maioria delas tem filhos, cuidar dos seus afazeres, muitas delas trabalham. Então a educação ela precisa ter essa consciência, precisa de matrícula próxima, precisa compreender que aquela matrícula vai ser uma matrícula sigilosa. As pessoas não podem saber o endereço da família acolhedora, né? Então se aquela mãezinha, o paizinho, a avó, o tio chegar com a certidão de nascimento e falar assim, olha só, o filho é meu, ela precisa entender que sim, o filho é dela, mas está sob responsabilidade de outra pessoa por um período determinado. Ela não vai poder revelar o endereço daquela família acolhedora. Ela precisa entender que num dia, né, de festa,
Quem vai estar lá talvez seja um grupo de pessoas, ou talvez seja uma só, que não foi aquela que ela identificou como família. Talvez possa ser a própria vizinha da diretora, porque são pessoas da nossa comunidade, né? A saúde, é importante a gente falar sobre isso. Chegou no posto, chegou no hospital de alta complexidade, eu não sei como que é organizada a saúde aqui em Arraial, precisa ter prioridade no atendimento. Porque a família acolhedora ela não pode ficar horas na fila com aquela criança, aquele adolescente, principalmente em territórios pequenos, onde todo mundo conhece todo mundo. Porque a família de origem pode chegar naquele local, né? E não significa que a família de origem não possa ter contato, muito pelo contrário. Nós desejamos esse contato, mas um contato respeitoso e feito com qualidade, né? Um contato que é uma aproximação feita de forma técnica. Não de forma que vai expor a criança, né? Aquele hospital, aquele posto de saúde precisa entender que quando a família chega com a guarda, ela não é um sequestrador, uma sequestradora, né? Então, isso, as pessoas, né? As políticas, elas precisam entender essa importância. Outra questão, chegou para a Secretaria de Saúde um pedido de tomografia, um pedido de um exame que a gente sabe que é mais caro, né, para a rede. Precisa ser feito com celeridade, porque se uma criança dessa vier a óbito, olha o problema que nós teremos. E aqui, gente, eu não falo só em problema em questão de justiça, né, porque vai vir um processo em cima do município. Eu falo em relação a uma vida mesmo. Porque nós estamos tirando da família de origem, dizendo que aquela origem não foi capaz daquele tempo de cuidar, certo? Que aquela família tem alguma questão que ela não pode permanecer com o filho. Nós tiramos dela para colocar em risco? Para que não tenha os cuidados necessários, para que venha a óbito? Né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo teremos problemas judiciais. Porque nós somos os responsáveis. Então, quando a equipe começa a mandar e-mail, começa a cobrar, não é chatice, é porque é responsabilidade. Nós somos responsáveis por vidas, né? E nós não somos responsáveis por processos. Nós somos responsáveis por Maria, Joana, Bernadette, Joaquim. Nós somos responsáveis por pessoas. Pode passar. O Poder Judiciário. A Jéssica falou que a companheira da ETIC está aqui. Já foi, né? É importante essa articulação com o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário que vai fazer o acolhimento, o Poder Judiciário que vai emitir a guia de acolhimento ou a guia de desligamento, que vai emitir a guarda, né? Então, são processos importantes que vai fiscalizar a execução do serviço. Precisa ter uma parceria, né? Então, assim, a guarda está acabando, que a guarda pode ser de 30 dias, 90, 120, né? E aí a equipe começa a perguntar da guarda. Olha só, precisa dessa guarda, porque essa família não pode andar por Arraial do Cabo sem a guarda. Porque é essa guarda que diz, ele é o guardião legal responsável por aquela criança, aquele adolescente. Então, se acontecer alguma coisa, ela não vai ter previsão legal para agir, né? Outra questão importante, saber minimamente quem é essa criança, quem é esse adolescente que vai chegar, né? Porque quando é emergencial, exemplo, né? Fizeram uma busca e apreensão, foi emergencial, aconteceu ali. Não tem como você saber muita coisa. Agora, quando é uma família acompanhada, você minimamente já sabe, principalmente questões de saúde, né? Tem alergias, não tem alergias, tem questões ali que você precisa ficar mais perto, sofreu um abuso sexual, não sofreu, tem medo, não tem. Então precisa desse alinhamento, dessa parceria. Pode passar. O Ministério Público, ele fomenta, ele fiscaliza, ele acompanha. O MP aqui no Brasil também foi um dos grandes, né, propulsores do nosso serviço, incentivadores do nosso serviço. Então, precisa ter essa atuação próxima, né? Muitas das vezes o MP vai requerer a medida protetiva, né? Então, essa importância pode passar. A Defensoria Pública, não sei como se dá aqui em Arraial do Cabo. Tem defensores públicos aqui ou estagiários? Não, né? Então, vou falar para os colegas aqui, futuros advogados. Os defensores precisam estar
na audiência e ter lido o processo. Ele precisa fazer a defesa. Porque muitos chegam e não sabem nem do que se trata. E aí na hora como é que vai fazer a defesa? Né? Então assim, é importante que entenda o que é família acolhedora, né? Que entenda esse processo que está sendo tramitado ali, que entenda o que é essa audiência, o que está acontecendo, quem são essas pessoas, né? Que estão ali com possibilidade de perder o poder familiar. Pode passar. O conselho tutelar, a conselheira ainda está aqui? Só uma levantou a mão? Né? Os conselheiros tutelares, eles precisam saber o que é o serviço. Eles vão executar a medida de acolhimento de forma emergencial, é que nos diz o ECA, eles têm um prazo, né, para poder informar que fizeram aquele acolhimento, mas eles também são agentes importantes para quê? Para os encaminhamentos às políticas, para a divulgação do nosso serviço, porque eles são o quê? Atores da comunidade, né? Então eles são agentes importantes para a família acolhedora. Pode passar. Os conselhos municipais de assistência social e dos direitos da criança e do adolescente, é necessário ter registro, né, inscrição no conselho, essa aprovação. Muitos municípios acham que, como é um serviço executado pelo município, não precisa ter inscrição, precisa ser fiscalizado, precisa propor, e aí eu volto a dizer, a nossa normativa afirma que o fundo pode ser disponibilizado para a família acolhedora, tá? Então procurem a normativa, estudem, verifiquem como isso pode ser organizado aqui entre vocês. A comunidade e outras organizações são as famílias, as entidades religiosas, os sindicatos, as universidades, né? Cada um de nós. Um minuto. Agora eu vou pedir o seguinte: ninguém fotografe a partir de agora, tá? Por favor. Porque agora eu vou mostrar fotos, aí eu não gosto que fotografe. Marca a Secretaria de Assistência Social, escreve lá, só falta você. Só falta você. Só falta você. É Estado, é família, é sociedade. Só falta você. Fique com essa mensagem nas mentes e corações de vocês. Crianças nunca devem se esforçar pelo nosso amor. Muitas crianças do Brasil, muitas crianças cabistas, muitos adolescentes cabistas estão se esforçando pelo nosso amor. Pelo amor de seus parentes, pelo amor de seus vizinhos, pelo amor de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, educadores sociais, cozinheiros, motoristas, guarda municipal, secretários e secretárias, professores. Muitos deles estão se esforçando pelo nosso amor. Mas eles não devem se esforçar. Eles devem descansar nele. E é por isso que eu estou aqui, para chamar cada um de vocês, profissionais, estudantes, sociedade civil, famílias cabistas, abram portas, abram corações, ouçam histórias, deixe que a sua casa seja lugar de acolhimento. Permita que a sua família, independente do arranjo que tenha, da quantidade de pessoas que tenha, seja lugar de acolhimento, para que crianças e adolescentes cabistas, moradores de Arraial do Cabo, nunca se esforcem, nunca precisem implorar para serem amadas, mas que elas descansem nas nossas atuações profissionais, descansem no nosso cuidado, descansem nas nossas éticas profissionais, porque nós temos código de ética a ser respeitado. Descansem na nossa atuação comprometida por cada um deles, suas famílias. Só falta você.
Só falta você, só falta você, só falta você, só falta você. Venha, faça parte desse time. Um time que é vencedor, um time que está aqui diariamente, visitando cada instituição, fazendo corpo a corpo, levando o cheiro para que a vida prevaleça em Arraial do Cabo. Só falta você. Vocês receberam uma pastinha com um folheto. Preste atenção. Esse folheto diz quais são os requisitos para participar desse serviço. Pense em alguma família, entregue esse folheto e leve o nosso cheiro de família acolhedora, de serviço de família acolhedora a cada um deles. Muito obrigado, vamos juntos e eu quero abraçar cada um de vocês agora no final. Muito obrigada. Aqui está minha rede social. Aqueles que desejarem